E agora eu chamo o fisioterapeuta, mestre Marco Antônio Ferreira Alves. O Marco Antônio, ele é fisioterapeuta e professor de educação física, membro do ambulatório de esporte adaptado da Unifesp PPM, e vai falar sobre ela, atividade física e o futebol. Pode ser aqui. Pode ser? Vamos deixar aqui para cima. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização do evento, em especial a doutora Cari, que me propôs a honra de estar falando sobre uma coisa que é muito interessante, né, e que algumas delas eu não sabia. E a aula foi tão interessante que eu sintetizei um pouquinho só do que eu consegui identificar na literatura e em outros achados, né. Então, eu vou falar sobre exercício físico, e esse exercício físico já, de antemão, caracterizando algumas coisas, né? Não é incomum as pessoas não relacionarem de forma adequada exercício físico, atividade física, esporte, né? Então a literatura basicamente coloca como atividade física qualquer atividade que envolva algum esforço muscular, minimamente um esforço muscular, que produza algum gasto energético maior do que o de repouso, né? Então, evidentemente, particularmente em pacientes com ela, muitas das atividades diárias que para mim não produzem qualquer esforço, para essas pessoas podem caracterizar mais do que uma atividade física e muitas vezes um exercício físico pelo esforço que vai exigir. Então, por exemplo, nas intervenções terapêuticas que nós vemos nos pacientes com ela, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, muitas dessas intervenções elas acabam funcionando mais como uma atividade física, né? O que a gente entende? Para que os efeitos benéficos de qualquer intervenção eles sejam eficazes, a gente precisa produzir algum grau de esforço. Então, mais do que atividade física, a gente às vezes precisa produzir algum estresse, entendendo o estresse como um estímulo que produz alguma resposta satisfatória. Então, a nossa curva da aprendizagem, eu falo particularmente da fisioterapia e do esporte onde eu trabalho, ela precisa melhorar muito para a gente entender qual é a dimensão desse exercício físico, seja ele exercício físico propriamente dito, ou muitas vezes exercício terapêutico, quer dizer, qual é a dimensão que a gente vai levar esses exercícios para que, particularmente na era que a gente tem muito aquela questão da fadiga, o quanto isso é benéfico e o quanto isso pode trazer algum custo. Então, basicamente, a atividade física é isso aqui. O exercício físico, ele já representa um subgrupo da atividade física, onde esse exercício ele é planejado de forma sistemática para que nós consigamos conseguir algum ganho, seja ele de força, seja ele de resistência metabólica, seja de equilíbrio. Então, muitas vezes, a minha intervenção, se ela é meramente uma atividade física, eu posso não ter o efeito terapêutico necessário para aquela intervenção. Então, isso, obviamente, é importante, porque, de novo, a gente precisa entender que, em muitas situações, funções normais no nosso dia a dia caracterizam um esforço extremo para essas pessoas. Então, obviamente, eu precisaria, dentro do possível, condicioná-las para que esse simples ato de ventilar, por exemplo, um pulmão, não seja uma coisa que exija tanto esforço assim. E o condicionamento físico, basicamente, é um estado que cada um de nós possui em relação às várias capacidades motoras. Então, basicamente, o condicionamento físico, ele pode ser entendido como uma capacidade que cada um de nós tem para realizar esforço. Esse esforço ele é muito amplo. Então, existem pessoas que ao longo do seu dia a dia não precisam fazer grandes esforços e existem pessoas que ao longo do seu dia a dia precisam fazer grandes esforços. Então, obviamente, se no meu dia a dia eu preciso de algum esforço importante, se eu não tenho o condicionamento necessário para aquela atividade, ou para aquele exercício, ou para aquela tarefa, o meu condicionamento inadequado, ele pode fazer com que aquele esforço ele seja em demasia. Então, o objetivo dos exercícios terapêuticos, da atividade física, ou do exercício físico como um todo, é basicamente tentar, dentro do possível, que é compatível com as pessoas, cada um ao seu modo, facilitar o desenvolvimento da força, o que for possível, da resistência, da flexibilidade, enfim. Cada capacidade motora ela vai ter uma estratégia e uma determinada finalidade com fins terapêuticos, né? Já o esporte, existem várias definições, mas não há uma definição exata na literatura, a gente acaba usando muito a do Conselho Federal de Educação Física, mas basicamente o esporte, a gente vai estar falando um pouco do esporte, mas ele pressupõe um comportamento neuromotor baseado num conjunto de gestos específicos, com a necessidade de materiais, indumentárias, regras, enfim, existe todo um arranjo para que aquele esporte seja produzido.
Em relação a L e o esporte, que a gente vai estar falando, então entendendo aqui o esporte de alto rendimento, né, como é o caso desse atleta de beisebol da década de 30, Lou Gehrig, né? Então esse atleta que foi um grande jogador de beisebol nessa década, vamos mudar para cá porque eu acho que eu estou atrapalhando vocês. Então ele era chamado de cavalo de ferro, ele obteve ao longo da sua trajetória de atleta recordes importantes lá durante a sua prática. Então o que aconteceu? Ele jogou mais de 2.000 partidas e ele começou a apresentar esse quadro que foi diagnosticado na época como ELA, inclusive a gente encontra inclusive a ELA como doença de Lou Gehrig, né? Então o que foi hipotetizado na época foi que a sobrecarga pelo treinamento excessivo, já que ele era um atleta de alto nível, ela tivesse funcionado como um fator predisponente ao desenvolvimento dessa doença, né? Então aqui estão alguns dos recordes dele, e na verdade aí ele foi constatada essa doença, isso foi tornado público, enfim, então foi o aparecimento de uma doença num atleta de alto nível, e isso começou a formular algumas hipóteses, né? O que tem acontecido hoje, até como a doutora Moniz já falou, tem sido encontrado algumas proteínas tóxicas, né, com alguma toxicidade neural, no encéfalo e na própria medula espinhal. Particularmente em atletas que têm o que se chama de encefalopatia traumática crônica. São basicamente modalidades de esporte onde o trauma na cabeça, por cabeçadas na bola, por socos, no caso do boxe, né? Então, se hipotetizou e se encontrou essa questão de proteínas tóxicas que foram encontradas em atletas, né, na condição de paciente agora, que eram atletas de alto nível e faleceram por ela. Então, essas evidências possibilitou a sugestão de que havia uma associação entre esses traumas na cabeça e essa condição clínica, no caso aí a esclerose lateral amiotrófica. A gente sabe que o exercício físico ele pode produzir pequenas micronecroses no músculo, né, e outras estruturas mais, as outras estruturas moles, por exemplo, cápsula, ligamentos, enfim. Então essas micronecroses elas poderiam liberar substâncias tóxicas que conduzidas pelo nervo ou pelos tratos, enfim, elas chegariam até o cérebro. E uma delas, que foi até colocada pela doutora Moniz, foi o glutamato. E uma evidência em relação a isso é que os chamorros, que são pessoas que moravam nessa ilha, eles apresentavam uma frequência de ELA 100 vezes maior do que a média da população. E estudando a dieta deles, se descobriu que eles comiam frutas que eram ricas em glutamatos. Então houve essa associação da ingestão de glutamato encontrado nessas frutas e a presença da esclerose lateral amiotrófica. E a gente sabe que os atletas expostos a atividades intensas, eles, por produzirem essas micronecroses, eles poderiam, liberando essas substâncias tóxicas, ter isso como um fator de predisposição. Essa é uma médica da Universidade de Boston, então ela estuda muito a encefalopatia traumática crônica em atletas. Então ela encontrou essas proteínas tóxicas, particularmente ela estudou 3 atletas que tinham esse trauma repetido por conta do esporte que faziam, e eles apresentaram ela. Ela não encontrou essas proteínas em pacientes, em atletas que tinham a encefalopatia traumática crônica e que não produziam ela. E ela também não encontrou essas proteínas em pacientes que faleceram por ela e não eram atletas. Então, o que ficou claro foi que a relação entre a ELA e essas proteínas tóxicas, ela era favorável a um fator de predisposição à esclerose lateral amiotrófica. E aí existe essa questão da relação entre a esclerose e o futebol, né? Ele existe, de fato, ou essa associação ela não é ao acaso? Na Itália, esse médico ele mostrou que atletas de futebol apresentaram um risco 30 vezes maior de desenvolver a ELA do que a média da população europeia. Então, que é 2 em 100 mil. Ele estudou, não ele, né? Enfim, mas uma série de médicos e especialistas estudaram 24 mil ex-jogadores, né? E encontraram 50 atletas com ela. Isso foi estudado de 60 até 2006. E a maioria desses atletas que foram encontrados, onde foram encontrados a ela, eles jogaram futebol na década de 80, né? Esse outro médico da Universidade de Turim, ele também examinou dados, né, de prontuários de mais de 7 mil atletas de futebol entre 18 a 69 anos nessa data aqui. Então ele achou 8 casos de ELA, e na frequência dele, no estudo dele, epidemiologicamente, esses 8 casos eles se relacionavam
com 6 vezes mais também do que a média da população em geral. E uma outra coisa que ele encontrou, que a média de aparecimento da ELA foi de 43 anos, ou seja, uma média de idade abaixo do que se espera na população em geral. Existem vários trabalhos que mostram na Itália essa questão da ELA com o futebol. A questão fica assim, será que é só o jogador italiano ou é porque os outros países não têm investigado essa relação? Na Inglaterra apareceram outros trabalhos também associando ELA e futebol. No Brasil a gente precisa, provavelmente, até o próprio médico que desenvolveu uma das pesquisas falou, eu gostaria de saber no Brasil qual é a relação entre, que é um país sabidamente do futebol, né? Pelo menos a gente espera, acha. Então, qual é a associação de ELA e de futebol? A gente vai contar 2 casos particularmente. Então, as hipóteses principais que foram colocadas por esses autores, desses vários estudos, ela é multifatorial. Então, se fala no doping, que foi usado ou é usado em algumas situações, medicamentos, né, muitos deles, inclusive, têm relatos nos seus prontuários de uso irrestrito de anti-inflamatórios, suplementos alimentares, os traumas nos membros inferiores, traumas na cabeça, e se veiculou até a hipótese dos fertilizantes da grama serem também produzirem algum fator que pudesse predispor a isso. Então, esses problemas, eles, embora tenham sido estudados de alguma forma na Itália, eles não são exclusivos da Itália, nessa relação. As condições, então, o uso de inflamatórios e analgésicos, eles também têm, o que se fala é o seguinte, esses analgésicos anti-inflamatórios, eles têm princípios ativos que mudam ao longo do tempo. Só que a evolução da ela não tem mudado. A gente acaba, como foi dito aqui várias vezes, a gente ainda tem muito por que responder, mas do que se sabe, muita coisa mudou, né? Mas mudou porque o nosso conhecimento mudou, não que as coisas tenham mudado. Então, há um questionamento em relação à hipótese dos anti-inflamatórios. E os traumas, né? Existem trabalhos que mostram que uma cabeçada ela pode ter um impacto equivalente a 100 quilos, então é muita coisa na cabeça, né? E, obviamente, o atleta de futebol, ao longo da sua carreira, ele cabeceia muitas vezes, né? O que se coloca é o seguinte, em outras modalidades esportivas que pressupõem treinamento intenso e o próprio, digamos assim, calendário de competição também intenso, não foi encontrada associação entre ela e esses atletas. A hipótese de substâncias tóxicas nos gramados, ela foi descartada ou foi questionada porque em modalidades como rugby, como hóquei, que também são jogados em gramas, não se achou associação com ela. O cabeceio na bola também tem uma outra coisa interessante, porque, em geral, quem cabeceia mais são os zagueiros. Só que a predominância da ELA no futebol, a maior frequência, ocorreu em atletas de meio de campo e alas. Então, isso também fez com que houvesse alguma coisa que não combinasse, digamos assim. Então, será que o trauma de cabeça, por si só, predisporeria a isso? E uma outra coisa importante, no boxe, que obviamente um dos objetivos é socar a cabeça do oponente, foram achados vários quadros de encefalopatias, mas a presença de ela não foi encontrada, não houve essa associação. Teve um caso clássico, né, de um atleta de futebol, Stefan Borgonovo, então ele jogou na década de 80 e 90, e, na verdade, em 2005, a ELA se manifestou, ele ocultou isso da imprensa, em determinado momento ele colocou, né? E foi muito rápida a proliferação. Então, em 2008, em 3 anos, ele já estava bem sequelado, né? E foi feito um jogo na Itália, aqui a gente fez o Ronaldinho, esse aqui o Baggio lá, eu sou fã dele, que ele perdeu aquele pênalti lá, não sei se lembra, em 94. O doutor aqui deve lembrar, né? Não faz muito tempo. Então foi feito um jogo de exibição, então esse é um quadro atual, digamos assim, do Borgonovo, né? Existe um outro quadro de ela, esse atleta aqui, eu vou chamar ele de alguma coisa Novak, né? Tentei decorar o nome dele, mas não consegui. Ele é de origem polonesa e ele jogou no Brasil. Então ele também teve diagnóstico de ELA, né? Faleceu inclusive em 2005. E o Washington, um atleta que jogou no Flamengo, né? Na década de 80, ele fez dupla com esse Assis aqui, era chamado Casal 20, jogou em vários clubes, teve vários títulos, então ele apresentou também um quadro de ELA, apresenta um quadro dela, tem ELA, né? Aqui a gente vê uma foto mais atual dele. Então, em 2009, essa doença se manifestou. Se coloca aí que ele teve duas alegrias, duas grandes felicidades, né? A ajuda no seu tratamento, principalmente encabeçada pelo jogador Fred, atual do Cruzeiro. E aqui uma foto dele no Flamengo, onde foi feito um jogo de exibição, e particularmente nesse ano, uma outra felicidade dele foi que o Fluminense,
no tapetão, ele não veio para a segunda divisão. Então, existe de fato, com base em evidências, a relação entre o exercício físico intenso e ela, né? Então, eu peguei alguns trabalhos aqui. Então, alguns estudos epidemiológicos levantaram a hipótese de que a prática pregressa de atividade vigorosa poderia ser um fator de predisposição a ela. Mostrou-se também uma relação direta dessas atividades com esse desenvolvimento fisiopatológico. E essas questões, então, levantaram a hipótese de que o exercício físico, então, entendendo-se exercício físico como aquele que produz esforço. Então, esse exercício físico vigoroso, muito mais, então, do que uma mera atividade física, pudesse ser um fator que, junto com outros fatores, né, pudesse justificar esse quadro aí. Mas nem todos os estudos mostraram esse. Esse foi um outro trabalho, 2 trabalhos aqui, que não mostraram a associação entre essa atividade física vigorosa, e aí é uma questão da metodologia, nem todo trabalho descreve de forma clara o que ele considera como exercício vigoroso. Então, nessas doenças neuromusculares, inclusive, teve um trabalho que mostrou a importância do exercício resistido, né, em 12 semanas, que proporcionaram aumento de força, dinâmica, isométrica, com benefícios para esses pacientes. Então, a questão é a seguinte, na verdade, não é necessariamente o treinamento, é o nível em que o treinamento é desenvolvido que pode ser um fator aí a ser estudado melhor. Esse foi um trabalho interessante que a gente teve a oportunidade de ler, que relacionou isso aí. Ele fez um estudo populacional ao longo de 5 anos. Então, ele pegou, isso foi feito em 3 comunidades dos Estados Unidos, né? O objetivo era a obtenção de dados mais relevantes que pudessem produzir essa associação entre ela e o exercício físico intenso. Foram divididos em 2 grupos, né? Então, um grupo controle, sem o diagnóstico de ela, e um grupo com ela. E após 5 anos de acompanhamento, não foi observada nenhuma relação com significância que pudesse dizer que realmente a atividade física intensa ou exercício físico intenso pudesse ser um fator que predispõe a ela, né? Então, quando a gente fala assim, qual é a dimensão em que o exercício físico poderia ser entendido como algo que pudesse predispor, ou então ainda, como que eu posso entender o exercício físico como uma intervenção terapêutica para os pacientes com ela? Então, a gente olhou esse trabalho aqui, por exemplo, que revisou a literatura sobre essa relação nos últimos 24 anos, né, entre exercício físico e ela. Então, a maioria dos estudos, inclusive, foram favoráveis à prática dos exercícios de fortalecimento em pacientes com ela, né? A gente vai discutir um pouco isso mais para frente. Então, alguns trabalhos importantes do ponto de vista metodológico, ensaios clínicos controlados, com randomização, e por um bom follow-up, um período bom de acompanhamento, também identificaram, mostraram os benefícios de alguns exercícios resistidos para pacientes com ela, né? Então, as divergências, elas muitas vezes são associadas à questão do quanto o exercício físico ele pode ser benéfico e do quanto ele pode ser maléfico, principalmente em relação à questão da fadiga, que é muito presente nessas pessoas. Então, alguns outros fatores fisiopatológicos já foram comentados, mas particularmente, de novo, a questão da toxicidade neural ou neuronal, o estresse metabólico oxidativo, que é muito frequente em atletas de endurance, né, que treinam muito volume. A questão da sobrecarga do cálcio, que já foi falado pela doutora Muniz também. Então, tudo isso poderia promover algum mecanismo que pudesse facilitar essa degeneração e, obviamente, deixar esses neurônios mais vulneráveis a isso. Então, na verdade, inclusive alguns outros trabalhos mostraram o exercício físico como um agente promotor da qualidade de vida, né? E basicamente, o que esse trabalho concluiu é que, com base na literatura, a prática dos exercícios, embora ela não aumente a expectativa de vida, né, isso faz parte do próprio processo da doença, mas ela melhorou algumas condições que puderam manter esse paciente, digamos assim, com uma qualidade de vida melhor. Aqui a gente vê um algoritmo, né, do que a fraqueza muscular pode produzir, né, desde alterações articulares, como rigidez e dor, alterações no comprometimento da força, que por não produzirem mobilidade adequada, podem levar a deformidades, enfim, as questões ventilatórias, com diminuição da capacidade de ventilar os pulmões, respirar, enfim, uma diminuição importante levando à fadiga, enfim, e outras condições relacionadas a menor carga, digamos assim, em osso, em músculo, em tendão, que pode levar a algumas condições, né? Então, há um consenso na literatura, e particularmente nesse aqui também, que a qualidade de vida estaria relacionada, isso na ela, né? Relacionada aos aspectos físicos e psicológicos dos indivíduos.
Mas não só isso. A questão da independência, ou a mínima dependência, a questão das relações sociais, o meio ambiente, enfim, questões relacionadas à religiosidade, enfim, é uma condição multifatorial que pode fazer com que essa pessoa tenha uma melhor ou uma pior percepção da sua qualidade de vida, né? Então, esses aspectos, particularmente nos pacientes com ela, têm sido destacados, e particularmente nessas áreas de interesse. Então, a mobilidade, a comunicação, enfim, a função ventilatória, a questão da dor, distúrbios do sono que a gente vê, e, inclusive, infelizmente, quadros de ansiedade e depressão, né? Então, o principal objetivo do exercício físico na ELA é, obviamente, melhorar de alguma forma, o que for possível, a função motora. Essa função motora entende-se como função motora algo necessário para eu ventilar, para eu respirar, porque eu dependo de músculos, né, voluntários e outras condições que envolvem, inclusive, higiene, cuidados pessoais, alimentação. Então, ou seja, é a mínima capacidade para se realizar algum esforço, né, em várias condições. Então, alguns outros objetivos secundários do exercício físico, e ela incluem a questão da minimização das deficiências, por meio das adaptações, enfim, a questão da educação aos pacientes e familiares, prescrever os exercícios apropriados. Então, isso particularmente é algo que a gente precisa melhorar muito na fisioterapia, entender quais as melhores estratégias, né, para trabalhar com essas pessoas. Enfim, então tudo isso se espera que em conjunto contribuam para uma melhor qualidade de vida dessas pessoas, né? O que é importante? A gente precisa entender que cada um de nós, conforme a nossa necessidade diária, a gente precisa ter a capacidade metabólica, quer dizer, alguma reserva energética, mesmo que seja para me deslocar ou para me movimentar, a mínima capacidade muscular para realizar o que é necessário para a nossa subsistência. No caso de pacientes, inclusive, isso pressupõe a mínima dependência possível, conforme a condição da pessoa. Os exercícios, eles precisam promover, de alguma forma, algum estresse. Então, particularmente, a gente vai trabalhar, às vezes, com o paciente dela, como profissional, a gente fica muito preocupado com a questão da fadiga. E, muitas vezes, por supervalorizar a fadiga, eu acabo fazendo um exercício que não produz um mínimo estresse. Se eu não produzo um mínimo estresse, vai ser difícil eu conseguir algum condicionamento. Então, a gente precisa encontrar a equação. Até qual é o tipo de estresse que eu tenho que produzir naquela pessoa, naquele momento? Isso a gente precisa encontrar, né, de forma mais adequada para poder falar de coisas que sejam, de fato, eficazes, né, na evolução. Eu voltei aqui, fiz uma barbeiragem. Vamos ver aqui. Em muitas situações, que a gente precisa entender, não piorar já é algo muito importante, né? Não estou melhorando a minha força, mas piorou? Não piorou, então já é algo importante. E quando a gente fala em força, particularmente, vou falar isso como fisioterapeuta, não é incomum nós associarmos força com exercícios resistidos. Hoje se trabalha muito com o conceito de ganho de força por fatores neurais. E não é, então, necessariamente a partir de um exercício resistido que eu vou melhorar a minha força. É a partir de estratégias onde eu faço com que o meu sistema nervoso eles tenha uma melhor capacidade de ativar os músculos. Isso não cai do céu. Para que isso seja possível, eu preciso estabelecer as estratégias adequadas. Então, hoje a gente trabalha muito com o conceito de controle motor, que é maximizar a capacidade do nosso sistema nervoso em ativar as unidades motoras para produzir o mínimo de força necessário para a execução daquela tarefa. Então, esses exercícios físicos, eles são recomendados em muitas, ou em grande parte dessas doenças neuromotoras, eles são recomendados. A gente só precisa encontrar qual é a melhor estratégia. E por quê? Porque eles têm uma capacidade de atuar diretamente na qualidade de vida, ou pode ter, né, dependendo de como eu conduzi-lo. E particularmente melhorando essa qualidade de vida, né, se esperando que isso venha a partir de uma melhora da capacidade funcional. Essa prática, embora ela seja controversa, porque há dúvidas da eficácia do exercício físico no tratamento da pessoa com ela. A questão, então, não é se o exercício físico faz bem ou mal, a gente precisa encontrar o melhor exercício físico, a melhor atividade física, né? E essa demanda metabólica, se intensa, obviamente, ela pode produzir essa sobrecarga nas unidades motoras remanescentes. E uma coisa que a gente fala, né, esse é o Steve Hawkins, é um cientista que vocês devem conhecer. Quando se fala em ela, você digita no Google, lá aparece ele, se tiver 1 milhão de achados lá, você vai encontrar ele quase todos, né? Mas uma coisa que é muito importante é a questão de valorizar a pessoa e não valorizar a sua deficiência ou a sua incapacidade. Então, o que uma pessoa como ela pode fazer, para nós como profissionais, deve ser muito mais importante do que ela não pode fazer. E isso pode parecer
uma coisa, enfim, que não tem muito valor, mas se eu for olhar simplesmente para as incapacidades, eu sei que nós sabemos que muitas incapacidades podem ser irreversíveis, mas existem capacidades que podem ser desenvolvidas, aprimoradas, e elas precisam ser exploradas, não só então as incapacidades. Então era isso que eu tenho a falar para vocês. Obrigado pela atenção. Doutor Acari, agradeço o convite. Bom.